Olá, meus amigos, estamos aqui começando mais um Ponto a Ponto, recebendo novamente, depois de um tempo, né, Maria Alice está aqui de volta para conversar com a gente. E agora a gente vai falar sobre mãe, né, sobre esse presente de Deus, sobre família, sobre todos esses projetos da espiritualidade, né, para a nossa evolução. Seja muito bem-vinda, Maria Alice, mais uma vez, estava fazendo falta aqui no nosso programa. Eu aqui agradeço o convite, depois realmente de um longo tempo. Mas tudo tem um sentido, não é? Tudo tem um motivo de ser. Então vamos lá. Chegou o momento, né? Chegou o momento. Então, como eu disse, mãe é esse presente de Deus, né? Família é um presente de Deus. Mas para que a gente pudesse iniciar a nossa conversa, contextualizar, né, essa mãe no centro de uma família essa que nos recebe, né? Quando a gente chega bebezinho, sem saber de nada, tem aquele núcleo que nos recebe, que nos acolhe, que nos encaminha. Mas qual é a percepção, qual é a visão espírita sobre essa família, sobre esse projeto, né? É um grande projeto. É um projeto de Deus, né? Minha querida, procurando ter como foco inicial e toda essa discussão ser em cima do roteiro seguro que a doutrina dos Espíritos nos traz, de toda essa bússola segura, porque nós temos a certeza absoluta que a doutrina dos Espíritos é o cristianismo redivivo. Né? Quando Jesus aqui esteve, o processo de evolução, né, que nós conhecemos hoje bem melhor do que ontem. Então, muitas coisas ficaram para ser ditas, que ele disse, no futuro vos enviarei o Consolador, e muitas coisas que quando ele esteve, ele também corrigiu dos médios antigos, os profetas, né? Por uma questão evolutiva, não por má fé, mas a questão da captação mediúnica daqueles profetas, né? Então, hoje, com essa falange que trabalha na Terra incessantemente, procurando nos instruir, hoje a gente tem uma visão bem mais dilatada da importância de estar aqui na Terra, no plano físico. Então, existe uma lei perfeita, hoje a gente já tem a certeza absoluta da lei perfeita de Deus, do nosso Deus, essa inteligência suprema, o poder absoluto, e a Terra como um planeta, uma das moradas da casa do Pai, que também é escola, e que tem essa humanidade que evolui nessa escola. Então, tudo tem um significado profundo. Então, a construção de todo esse processo no planeta Terra tem um projeto. Tem leis, né? Leis perfeitas, imutáveis, dentro das quais nós estamos subordinados. Então, os Espíritos nos falam que, até no Livro dos Espíritos, na questão 775, quando é feita a pergunta a respeito da família, se houvesse da dissolução da família, e os Espíritos comentam, recrudesceria, quer dizer, o egoísmo recrudesceria, né? Então, hoje a gente entende que a construção da célula máter da sociedade também foi uma inspiração e um grande avanço para a espécie humana, um grande avanço, e recrudescer seria voltar a um estágio mais primitivo, tá certo? Então, a família, ela tem essa, vamos dizer assim, essa estrutura no plano espiritual. E como eu disse, a gente vai focar sempre no conhecimento espírita. Então, nós sabemos que nós estamos aqui na Terra, mas viemos do plano espiritual. E ninguém está jogado à toa, e existe uma programação para você voltar para a Terra. Né? Antes do berço e além do túmulo. É um ciclo ininterrupto da vida, que a forma, sim, ela perece, mas o espírito que jornadeia no seu processo educacional, de maturidade, de evolução, vamos dizer, não há interrupção. Então, essa família, é preciso que a gente estenda a importância dessa família nesse contexto, né? Dessa célula-mãe. Posso continuar ainda? Pode. Então, a célula máter, segundo os Espíritos,
ela é uma célula mãe da sociedade, é como fosse um modelo, né? um modelo minúsculo, um microcosmo, né? Uma microsociedade, onde ali, como os espíritos também nos esclarecem, que é um cadinho purificador. Né? Ali, nessa microsociedade, dentro de 4 paredes, porque tem que ter um abrigo, tem que ter uma casa, né? Mas a família é muito mais do que uma casa, e o lar é muito mais do que uma família, não é isso? Então, ali as pessoas vão exercitar todos os desafios nesse cadinho purificador de aperfeiçoamento dentro, com aquela microfamília, com aquela microsociedade. Os seus direitos e deveres, o seu comportamento, os primeiros... também os espíritos falam que os pais, o gen masculino e o feminino ao se unir, gerando um corpo, eles são médiums, né? Os pais ali estão materializando um corpo, e isso não é à toa, isso não existe acaso, e esses dois, o masculino e o feminino unido para gerar um corpo, para que um filho de Deus venha à experiência biológica, então os espíritos nos ajudam a entender que essas duas pilares dessa família, eles são responsáveis, são tutores, são os primeiros educadores, são os co-criadores de Deus, tá certo? E são os primeiros, os espíritos falam que a família é a instituição máxima da sociedade. Imagine, não existe outra instituição mais importante do que a família. A família é a instituição máxima de uma sociedade, porque aí é onde se forja o cidadão. Né? Então, para você ver a responsabilidade de um pai e de uma mãe perante essa tutoria que recebeu, essa missão grandiosa, essa honrosa missão de receber um filho de Deus para que você o tutele, o ampare, o proteja, o oriente, o redirecione para reencontrar-se com seu pai, que é o nosso pai, que é Deus. Uma missão grandiosa. Grandiosíssima. E ainda nós estamos muito, limitados, muito aquém nessa compreensão. É preciso trabalhar muito em cima disso. Porque muitas pessoas às vezes dizem assim, mas a família está falida. Falida não. Nós é que ainda não compreendemos o significado que é estruturado no Senhor da vida, em Deus. Os desarranjos, os desacertos é questão evolutiva, desse alcance que ainda está muito pequeno. Faz parte do processo de construção, né? Do despertamento. Eu gosto muito de comparações. Por exemplo, o bebê, né? Um feto, um embrião que está se formando, os primeiros momentos é imperceptível a máquina ainda, né? A nossa tecnologia. E depois ele vai sendo visível, né? Se tornando visível a nossa máquina. E ele tem a sua construção biológica. Mas, paralelo, existe dessa vida biológica, que é um referencial apenas, um parâmetro de analogia, existe o espírito também nesse processo de crescimento. Então, existem os espíritos embrionários, os espíritos ainda em estado de embrião, psiquicamente. E ele vai também passando pelos processos. Concomitante, ele vai. A evolução não é só física, não né? Só física, é espiritual. Então, o desconhecimento da grandiosidade da obra de Deus, do projeto de Deus para os seus filhos, é que gera toda essa heterogeneidade de entendimentos. É como uma casa em construção, né? Ou então se reformulando. É muita, vamos dizer assim, derruba aqui, constrói aqui. Então, é um processo de amadurecimento espiritual. Dentro desse projeto, a gente vai focar hoje num ser que tem toda uma aura, né? Em torno que é a mãe. A mãe. Tão importante para cada um de nós, é quem nos dá a vida. Esse processo de maturação, né? Começa ali na barriga e ali começa, eu
Eu então estou nesse processo, né? O bebê aqui no começo. E aí a gente percebe assim, é tão pequenininho ainda, eu nem sinto mexer, mas é um amor sem tamanho, né? Então eu já me sinto mãe, eu já mudo os meus hábitos por causa dessa criança. Mas aí a gente percebe, às vezes, em algumas mães, o amor é tão grande que acaba atrapalhando. É aquele amor que sufoca, que protege ao ponto de não deixar voar, de não deixar evoluir. E qual a orientação que a gente tem que dar para essas mães que amam demais? Olha, quando você colocou isso aí, eu sempre disse para as minhas filhas, eu digo, você é uma pessoa até você ter a experiência da maternidade. Depois que você tem a experiência da maternidade, você é outra pessoa. É uma página virada. Mas não é para todo mundo. Essa escala infinita e vamos dizer assim, ela não é estanque, ela não é... Você não pode fazer uma limitação, uma delimitação, assim, esse tipo de mulher. Não, porque é tudo muito sutil, conquista de uma parte, outra conquista do outro, né? Mas você se sentir co-criadora de Deus. Você sentir que você possui em você o berço da criação. Tá certo? Que no seu organismo você está formando um corpo humano. E aquele corpo humano está ligado a um espírito que tem toda uma trajetória, um vínculo, uma história contigo. Tá certo? E essa aproximação desse espírito a essa matéria, esse envolvimento que faz nesse conúbio fluídico entre mãe e filho. Então, tudo, o conhecimento, ele vai nos despertando a grandiosidade dessa experiência, que nem todas têm, não é? Então, quando a gente conhece a doutrina dos Espíritos, estudamos a doutrina dos Espíritos e procuramos meditar sobre isso aí, sobre o próprio existir, a própria vida, e você sentir que você está gerando um corpo, que você está recebendo essa missão de Deus, que honra! Ele lhe capacitou, ele confiou, mas não é isso, esse entendimento não é ainda muito, vamos dizer assim, ampliado na fêmea humana, tá certo? Então, o que é que acontece? A gente hoje sabe que os nossos filhos são empréstimos, né? Como eu disse, tutora, co-criadora, protetora, guardiã e responsável. A mãe é a presença de Deus na vida do ser indefeso. Você vê bem, são os espíritos que dizem isso. A mãe, que sabe ser mãe, que exerce o seu desiderato da missão com louvor, com responsabilidade. É claro que somos frágeis, frágeis não, somos ainda aprendizes, né? Temos nossos erros também, né? Mas tentando sempre da melhor forma acertar. Então, esse amor exacerbado, que sufoca, é um amor que precisa ser dosado e tratado pelo conhecimento. Porque você deu o corpo biológico ao seu filho, mas seu filho não é propriedade sua, né? Nem do pai. E em tempos passados isso foi mais grave. Porque o pai se achava dono do filho. A própria lei, né? E podia fazer com ele o que bem quisesse. Né? Então, o processo de maturidade é lento, mais sistemático e vai fazendo com que a gente entenda que o meu filho não é minha propriedade. Meu filho, eu tenho a honra de ter dado a ele a oportunidade biológica e que eu tenho a minha responsabilidade perante ele, mas tem seus limites. Os seus limites. Que ele é um espírito que também veio com um projeto, veio com a missão e ele tem que, depois dele receber todo esse amparo teu, essa capacitação de educador, são os primeiros educadores, genuínos educadores, os pais, deixá-lo seguir, né? Criar suas asas e seguir. Né? E quando, se for para qualquer outra experiência, nós temos essa consciência de que meu filho, eu fiz o melhor que eu pude da minha condição, tá certo? Agora eu tenho que soltar
né? De deixar ele seguir, né? Então, essa questão desse... Fazer uso do livre-arbítrio, né? De podar, né? De cercear a liberdade do filho, para não deixar ele passar pelas experiências até difíceis, né? É um grande, vamos dizer assim, é um sofrimento e ao mesmo tempo gerado pela falta do conhecimento. Né? Até que o próprio Rossandro comenta que é o maior erro dos pais da nossa geração, né? Porque nós fomos criados numa educação muito mais rígida e nós soltamos um pouco mais para os nossos filhos, não porque eu não quero que meu filho passe por isso. Sim, que eu passei, mas esquece que foi aqueles momentos difíceis, aquelas restrições, aquelas imposições do pai e mãe que nos forjaram, né? Que fizeram sair quem nós somos. Como os pais são os primeiros educadores e os genuínos educadores, autoridades têm que ter limites, tem que ter noções já preliminares, conforme a faixa etária, de deveres e direitos, tá certo? Tem que colaborar com o núcleo familiar, para ele aprender a colaborar lá fora, quando ele for lá para fora, tá certo? Ele tem que exercitar, por isso quando eu disse que o lar é o cadinho purificador, mas também a primeira escola de educação, porque é ali, no direito e dever, no perdão, na tolerância, relevar, de compartilhar, tá certo? Compartilhar, renunciar, colaborar com a mãe, com o pai. Então é ali que começa tudo, porque depois ele vai para a escola, mas se ele já tem em casa noções de direitos e de deveres, não é uma criança que já tem regras de disciplina, porque a criança não sabe. Quem tem que botar disciplina e limites são os pais. Pode se espernear, meu queridinho. Pode chorar. E às vezes eu dizia aos meus tinha muitas histórias engraçadas, mas uma coisa assim que... Um objeto perigoso, um objeto cortante. Mas ele está todo bem atrativo. A criança quer pegar. Mas o pai sabe que aquilo ali é um perigo para a vida dele. O pai não deixa, ou toma, né? A criança não entende, ele fica se esperneando, chorando, ele não sabe que o pai dele está protegendo ele. Ele vai, ao longo do tempo, ele vai começando a entender. Então é por aí. Então o pai e a mãe não devem ter receio. É como o Rossandro, você lembrou bem, né? Como ele dizia para a mãe dele, como é que eu vou lhe amar assim? Ele disse, eu não quero que você me ame, eu quero que você me respeite e me obedeça, porque você está aqui dentro da minha casa. Né? Eu sou responsável por você. Né? Então, o amor vem depois, porque quando você amadurece, você vê, minha mãe realmente me amou. Até porque não existe amor sem respeito. Né? Sem respeito e sem limites. Né? Eu tenho também, são muitas histórias que a gente tem, mas uma pessoa muito próxima, ela disse, por que a senhora não me proibiu a fazer isso? Não me amarrou para não fazer isso, uma coisa que ela queria fazer. A gente orientou, e ela, eu quero, foi e fez, e veio se deu mal. Né? E depois ela falava chorando, por que você não me amarrou? De chegar a esse limite, chegar a esse ponto de lhe amarrar. Tanto que a gente conversou. Fiz a minha parte de lhe orientar. A decisão ainda continua sendo sua. Exaustivamente foi orientada, tá certo? Fez porque tem um livre-arbítrio e optou por eu não quero obedecer a senhora, eu vou fazer o que eu quero. Né? Então essa história tem que ser retomada, esse resgate da importância da mamãe, do papai, da obediência, da disciplina, dos limites. Hora de dormir, hora de comer, hora de estudar, hora de brincar. Claro que não vai ser uma coisa, mas tem que permear vamos dizer assim, esse esquema, né? De direitos e deveres e de limites. Tem que ter os limites, tem que ter. A gente falou dessas mães que amam demais, protegem demais e acabam estragando. Mas aí também existe o caso das mães que abandonam os filhos à própria sorte. Né? Quando a gente liga a televisão, não é novidade aparecer nos jornais, bebês abandonados em sacos de lixo, mães que deixaram as crianças sozinhas em casa para sair, para fazer qualquer outra coisa e as crianças acabaram sofrendo acidentes, etc. e tal. Aí a gente passa para um contrário, que é um descuido, um desamor, né? E a gente fica pensando, como, né? Depois de 9 meses, depois de gerar uma vida, de ter nos braços essa responsabilidade, esse vínculo, né?
como ainda se consegue abandonar um filho? À luz da doutrina dos espíritos, a gente vai ter essa resposta muito clara. É a história desse espírito, a história desse espírito ligado a esse espírito, né, que está voltando ou desejando voltar. E à luz da doutrina espírita, a gente pode entender muito bem esse grau ainda precário desse despertamento espiritual, dessa maturidade espiritual para conceber a grandiosidade daquilo ali, né? Daquele fato. E o contato de alguém que não muito amoroso, não muito, que desperta em você uma reminiscência que você não lembra dos fatos, mas a emoção ela acorda, entendeu? E a aproximação ali, já aquele estreito contato fluídico, então vai despertar. E se não houver o conhecimento para dar o suporte, eu tinha uma amiga que ela se aproximou da doutrina espírita por isso. Que quando ela engravidou, ela não dizia para ninguém, ela procurou ajuda, tudo, mas ela não aceitava aquela presença, entendeu? E ele nasceu tudo e ela disse que não conseguia amar. Entendeu? Ela não abortou, nem deu para adoção, nem fez outras coisas piores, né? Mas ela não conseguia. Ela disse que sofria tanto, porque o filho vinha, corria para abraçá-la. Ela disse que ficava toda rígida. Então, ela justamente foi trazido todo um amparo, toda uma orientação, toda uma revelação para que aquele momento era um momento do perdão. Aquele momento era um momento de reconciliação com aquela criatura que aceitou voltar através dela para se reconciliar, para se perdoarem, para reatar os laços de amor. É interessante você ter essa percepção da doutrina, porque para quem não tem, você fica pensando como a mãe não consegue andar uma criança, né? E às vezes quando você tem essa concepção, né, que aquela criancinha inocente que aparentemente nunca fez nada, foi um grande algoz. Lhe fez passar por dores e sofrimentos terríveis, né? E que você mesmo não lembrando, mas os sentimentos são tão fortes, né? Não lembra o fato, mas aquela energia fluídica, uma, né? Que uma guerra ali, uma animosidade, entendeu? Então reconcilia-te com teu inimigo enquanto tu andas paralelo com ele, né? Então a sabedoria da lei de Deus hoje na revelação espírita, nos dá os subsídios para entender toda essa heterogeneidade, todas essas dificuldades, todas essas aparentes situações inconcebíveis, dentro do foco humano somente, sem remontar a um passado, a uma causa anterior, né? A uma causa. E quanta energia boa envolve também, a gente tem, porque não é bom a gente trazer quadros de situações que a gente ficou sabendo de pessoas que engravidaram e que esse contato provocou verdadeira depressão, desequilíbrio e até mesmo o aborto, né? E jogar dentro, como você colocou, no lixo, sabe? É um estado de muito perturbação, entendeu? De falta do perdão. Sabe? Às vezes foi tão... Isso, inclusive, tem uma obra espírita, não estou bem lembrada, uma moça, quando via o pai, ela trabalhava bem, ela era uma pessoa aparentemente normal, quando estava na presença do pai. Mas quando isso despertou desde pequena, ela entrava num processo de loucura. Ela queria matá-lo. Entendeu? Então foi feito todo um trabalho espiritual e foi trazida a revelação do trauma, das marcas profundas que ela trazia, que ela não conseguia se libertar, provocada por ele. Ele chorava muito, porque amava a filha, mas ele foi o responsável pelo aquele estado emocional dela. Entendeu? Eu tinha vontade de chorar. Porque a doutrina espírita é realmente uma libertação. É a libertadora, é a consoladora e a libertadora, é a salvadora. Por isso que Jesus, como diz Jesus, é o salvador, é o libertador, porque o conhecimento nos liberta, saber por quê. Então, se eu tenho animosidade, eu tenho que trabalhar. Fechando essa história da animosidade,
Uma amiga, quando encontrou com outra, ela repudiou imediatamente. Entendeu? Ela disse, que mulher antipática. Né? Que mulher antipática. Mas ela se controlou e tentou. Depois elas foram se descobrindo, como você até comentou aqui, né? Descobrindo encontrar uma pessoa e de repente, não, mas ela não é mais o que estava gravado. Porque o trauma grava é como se fosse uma cena que ficou estática, né? E a pessoa às vezes nem mais é aquilo ali, já tem vencido, tudinho, mas quando você encontra, você tem aquele impacto. A concepção que você tem daquela pessoa, né? Daquela pessoa, e depois isso vai diluindo com o contato. E no núcleo familiar, no cadinho purificador, onde cadinho muitas vezes é cadinho purificador mesmo. É porque a gente sabe que o núcleo familiar é onde vem os desafetos. Desafetos, né? E afetos. Porque ali vem os laços de família para fazer com que o amor supere as dificuldades. E por que Deus permite que venha do sangue, na carne, aqueles que se magoaram? Para se reconciliar. São dois filhinhos de Deus que precisam entender o perdão, a imperfeição humana, que estamos no processo de depuração, de crescimento, perdoa para ser perdoado, não é? Toda aquela colocação do Pai Nosso que Jesus fala, perdoa para ser perdoado, reconcilia-te, porque senão a gente não pode ser feliz nunca. Com certeza. A gente também tem outros exemplos, né, que são comuns, graças a Deus, de mulheres que não conseguiram gerar seus filhos, né, não tiveram essa emoção de carregar o bebê 9 meses na barriga. Mas, em contrapartida, são mães maravilhosas de muitas crianças. Às vezes, no seu trabalho, na sua disponibilidade, tem ali 20, 30 crianças sob sua tutela, sob o seu cuidado, sob sua orientação. Então a gente pode dizer que também são mães, né? Não foi através da biologia, né? Do corpo físico, mas foi através dos laços de amor, né? Então essa maternidade, ela vem de outras formas também. E também eu acredito que seja um plano divino, né? Com certeza. À luz da doutrina dos Espíritos, a gente sabe que existe um projeto para virmos à Terra. Ninguém está no lugar errado, nem nada que nos envolve está errado. A gente precisa entender isso. Então, muitas mulheres que rejeitaram essa maternidade por conta de beleza, de estética ou de outras coisas, mas não querer abrir mão, porque a maternidade é outra página, é renúncia. Ser mãe é desenvolver um sentimento de renúncia. Como você mesmo disse, agora eu penso nele. Então, primeiro é o filho, a gente já fica em segundo plano. Ninguém pensa mais na gente. É ele. Todo bem é para ele, todo cuidado é para ele. A gente passa fome pelo filho. A gente passa todas as privações da maior alegria do mundo, porque seu filho precisa ter primeiro que você. Entendeu? Então, isso é um sentimento genuíno que está embotado ainda em muitas consciências, mas que vão despertar um dia. Né? Então, essas pessoas, inclusive, a gente vê quantas que fazem inseminação artificial, não no caso que a gente estava comentando, mas assim, então, tem um marido, um casal, mas ela perdeu um ovário, ou perdeu uma trompa porque teve uma gravidez tubária. E eu vi recentemente isso, que eu fui fazer exame de sangue. Ela e ele fazendo exame, a gente está fazendo vários exames para tentar engravidar de novo, para fazer uma inseminação, porque ela não tem trompa mais, porque teve duas gravidez tubárias. E eles estão tentando ter outro filho. Tiveram um primeiro também que foi inseminação do próprio companheiro, né? Do próprio esposo. E agora de novo fazer uma série de exames para equilibrar tudo, para poder fazer, né? Um esforço muito grande. Outras, eu conheço mesmo uma senhora que ela passou 15 anos casada e nunca que engravidou. Mas quando houve assim na minha rua uma onda de adoção, entendeu? E ela viu, fulano adotou, aí ela disse, eu vou adotar também. Eu não vou ter mais filho, 15 anos de casada, tudo o exame, todo o tratamento eu já fiz. E quando ela adotou, 2 meses depois ela engravidou. Até ela estava com os sintomas e ela disse, eu vou pro médico, eu estou sentindo, deve estar com algum problema. A mãe dela disse assim, você está grávida. Aí ela deu uma risada. Ela disse, tá vendo minha mãe? Quando ela foi fazer o teste, ela estava grávida.
Outras conseguem assim, abrir o canal através de um gesto desse, né? Um gesto de amor maior, além da sua carne, né? E outras realmente pela consciência, uma programação, um projeto, ela aceita e ela vem para ser essa mãezona, né? Da carne alheia, esse mérito extraordinário que é você cuidar, é você ser guardiã, protetora, cuidadora, educadora, renunciar por aquele que você foi buscar porque você quis, certo? E você assumir essa missão de 2, 3, 4, 10, 20, 30, como a gente vê por aí. Então, ela se pacifica perante o tribunal consciencial. Entendeu? Nesse gesto de maternidade, nesse nível. A gente fala muito da responsabilidade da mãe, né? Perante os filhos. Do cuidado, do proteger, do orientar, de não ir de mais, não ir de menos. São muitas, é uma experiência. São todas umas recomendações. Tentativas de erro e de acerto, né? Todas as recomendações para a mãe. Mas qual a responsabilidade dos filhos com as suas mães? E às vezes a gente escuta pelo despreparo, pela falta do conhecimento, salvador, redentor, revelador. Diz, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Pediu e, como você está dizendo, implorou para nascer, né? Então, é preciso que esse conhecimento ele seja desenvolvido nas criaturas. Você está aqui porque Deus e os tutores, os mentores, os emissários, responsáveis pela evolução do espírito no planeta Terra, programou a tua volta através dessas criaturas, porque é um núcleo espiritual que se reveza, que evolui junto, e tudo tem um sentido e profundamente projetado. Então, os filhos que têm já esse estímulo de desenvolver essa consciência, eles vão compreender e agradecer o papel, né? E vamos dizer assim, a importância daquelas duas criaturas que lhe abriram a porta para uma nova experiência biológica, né? Imagina o que é você vir num corpinho tão frágil, você está entregue a alguém, você está à mercê, você entregou sua vida a alguém, e esse alguém cuidar bem de você, lhe aciar, lhe dar banho, lhe amamentar, cuidar de você, até uma idade bastante, porque demora, a espécie humana demora muito a crescer, não é? Então, e tudo isso, então, na velhice, então, essa pessoa que já desenvolveu um pouco desse entendimento, desse discernimento, dessa maturidade, ela vai ter a gratidão para com os seus geradores, os seus genitores. Mesmo que não seja aquele pai, aquela mãe que ela gostaria de ter, tá certo? Mas tem o respeito e a gratidão por ela ter feito o que ela pôde dentro da faixa evolutiva dela. Não é? Não é a minha mãe ideal que eu gostaria de ter, mas foi a que cuidou de você, que te deu a oportunidade, que deu o que ela podia te dar. Isso é muito importante. Interessante, porque cada um dá aquilo que pode, que tem. Às vezes eu dizia para meus filhos, olha, me perdoe, porque eu estou fazendo o melhor que eu posso. Se não é o melhor que você gostaria, mas é o melhor que eu posso fazer. Me perdoe. Quando você for pai, mãe, você vai ver como é difícil. Mas a responsabilidade, ninguém pode, quer dizer, pode sim, porque é questão de opção, né? A gente tem um livre-arbítrio. Mas a renúncia de alguém que se postulou, né? se aceitou o papel da maternidade e da paternidade, seja biológico ou não, é muito grande. Do exemplo. Porque muitas vezes a gente diz aquela história, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Então, é muita grandiosidade para um pai e uma mãe sair daqui vitoriosos, com a consciência pacificada de dever cumprido, não é? Porque Deus sabe as limitações de cada um. E se você fez o máximo que você podia, você não vai ser cobrada pelo que você não pôde fazer, não é? Com certeza. A gente vê outro ponto com relação à maternidade,
A evolução da ciência permitiu que, sem a presença física de um homem, uma mulher pudesse conceber um filho. São as produções independentes que se chamam, né? E muito se julga de ser um egoísmo da mulher, vai criar uma criança sem um pai, vai negar essa possibilidade, quando você pode, né? A pessoa ter uma família. Esperma de banco de esperma, né? Sem saber quem é o... Às vezes um banco de esperma, quando a lei permite, ou às vezes de um amigo, de alguém que resolve. Eu fico tão emocionada com essas histórias que às vezes eu me controlo para não chorar, mas eu estou aqui com os olhos cheios de lágrimas. Porque isso é tão importante. Sim, desculpe aí a conclusão dessa... A questão muito se julga essas mulheres por egoísmo, por negar essa possibilidade de uma família completa, com pai, né, para a criança. Será que realmente é um egoísmo ou é mais uma história que se processa da forma que tem que ser? Como a gente pode compreender isso? Olha, Giane, o projeto original ainda está distante de ser executado aqui no planeta Terra. Eu acho que ninguém tem que julgar isso. Certo? Abençoada seja a mulher que quer gerar um filho. Você vê como difícil está a reencarnação. Tá certo? Então, alguém que faz um tratamento, que se dispõe até mesmo e criar o seu filho com essa responsabilidade, com esse cuidado, eu acho que ela tem que ser aplaudida. Porque se ela tem traumas, se ela tem frustrações, se ela tem, vamos dizer assim, limitações psíquicas para não aceitar esse padrão, né? Ela não quer saber do masculino na sua vida, ela quer o filho só para você, ela deve ter motivos inconscientes para fazer isso. Entendeu? Mas abençoada seja esse ventre e essa mulher que quer dar conta sozinha do seu filho. Tá certo? Isso é questão de processo, a vida é a história de cada um, né? A história de cada um, não é? Vamos dizer, os traumas que a gente traz de tantas etapas malogradas do passado. Né? E se a gente às vezes julga assim a decisão da mãe, mas às vezes se a gente for parar para pensar, será que não faz parte de um planejamento, visto que aquele ser que está programado para vir como um filho, às vezes tem tantos já traumas por um pai de outras vidas, que ter a presença de um pai seria um trauma maior. Então tudo tem um sentido de ser. É uma compreensão além do que a gente consegue ver, né? Por isso que eu diria, é tão importante a gente ter esse conhecimento da doutrina, ter um conhecimento que nos abre um leque imenso das possibilidades. Para ser benevolente com as necessidades das pessoas, né? Agora a gente sabe que matar jamais. A vida pertence a Deus. Às vezes até eu disse, oh meu Deus, era bom que fosse conscientizar essas criaturas que engravidam sem querer ou por algum motivo ou outro, de ter paciência e gerar esse filho e depois entregar. Mas não mate não, porque gera um comprometimento, gera um sofrimento, gera um débito muito grande, né? Ao invés de minimizar um ódio, vai exacerbar esse ódio, né? Porque você tirou a oportunidade. Então é questão mesmo, gente, de entender, de estudar, de meditar a lei de Deus e todos os porquês dentro da condição que a gente pode ter de alcance, dentro da doutrina dos Espíritos, que é a doutrina de Jesus, ora renascida, restaurada e ampliada para a humanidade, onde tem respostas para quase todas as perguntas, né? Que a gente não está na Terra, estreando na Terra, nem como turista, nem estreando, né? Fazendo essa primeira experiência. Que existe algo lá antes do berço e continuará depois do túmulo com essa experiência, com o somatório do aprendizado, das lições, malogradas ou não, ou vitoriosas, ou superadas, que vai te capacitar para uma experiência e lições num patamar mais além, né? Outra mãe também, que eu considero mãe, que é a barriga de aluguel. Quando alguém não pode engravidar por alguma
um problema e alguém diz assim, não, eu gero o seu filho, eu carrego comigo. E recentemente a gente tem visto até algumas avós. É isso, né? Que eu lembrei agora que você falou. Até algumas avós gerando. Que ainda tem condição, gerando seus netos. É muito interessante isso. Como é importante, né? A gente vê que a maternidade ela é muito ampla, né? Ela vem de várias formas. Não, isso é uma coisa muito, muito importante e muito tocante também. Agora, no foco reencarnatório e no foco da imortalidade da alma, dessa individualidade que evolui na jornada, né, das experiências, quando alguém diz, não, eu vou gerar um filho para você por dinheiro, né? Eu preciso, eu não vou, eu só sou uma hóspede, um aluguel mesmo, né? Mas, porque desconhece os meandros, né? A complexidade disso aí, e se vier, ou se, eu não gosto desse si, com a aproximação desse espírito nesse feto, né, a energia, e se for um amoroso, então ela vai imediatamente se apaixonar por aquele filho e não vai ter a frieza de ser apenas uma hospedeira, um aluguel. E aí onde a justiça, a gente viu, né, muitos casos dessa, eu não quero mais, o filho é meu, né? Mas o gene era do marido lá, o óvulo também era do casal, que foi implantado nela, né? Biologicamente não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você, mas ela sente o despertamento daquela emoção. É complexo e é preciso ter muito cuidado a respeito disso, principalmente porque as pessoas desconhecem esse fator reencarnatório, né? A reencarnação e os vínculos com o reencarnante, seja antagônicos ou seja afins, né? Ou seja, de amorosidade, de reencontro afetivo. Imagine o que é você receber um grande amor seu através de uma situação como essa e você passar ele para outra pessoa. Deve ser uma dor muito grande, né? Um sofrimento muito grande. Aí a gente chega num ponto bem delicado, que aí eu lhe pergunto como é que a mãe encarnada pode ainda continuar cuidando e auxiliando o seu filho que já desencarnou, que acontece muito, né? Tiana, a maternidade, não só o ato biológico, mas o despertamento dessa energia feminina, criadora, co-criadora de Deus, ela quando eclode é para toda a eternidade. Ela será mãe para sempre. Na obra de André Luiz a gente vê um caso de dois espíritos em conflito, numa guerra psíquica. E apesar de todo o conhecimento de André Luiz e de outras entidades muito preparadas, eles esperaram para que um espírito, que eu não lembro agora o nome dela, chegasse no ambiente para, com a energia amorosa da maternidade, ela conseguisse ajudar aqueles dois espíritos. Então, desde o momento que acontece o despertamento dessa energia maternal, ela transcende. E todas as mães, elas buscam seus filhos. Mais cedo ou mais tarde, elas buscam para ajudá-los. Para até reencontrá-los para fazer o que não fez, né? Depois da consciência de que fracassou em determinados pontos educacionais, como também ela se torna uma mãe nata para filhos da carne alheia, para ajudar espíritos nas zonas de sofrimento, né? São as que compõem hoje a falange da Mãe Santíssima, né? Que a gente vai falar dela, né? Justamente. Como você bem falou, antes da gente finalizar, a gente não pode deixar de falar na Mãe Maior. Na Mãe Maior, na nossa referência de mãe, né? Que é Maria de Nazaré. Então eu queria que você nos desse essa visão, porque às vezes muitas pessoas perguntam, não, mas vocês que são espíritas, vocês acreditam em Maria de Nazaré? Vocês consideram ela alguém especial, né? Muito nos perguntam qual é a nossa percepção sobre Maria. Então eu queria que você trouxesse essa visão espírita. Sem chorar, né? É difícil, mas a gente tenta. Com a literatura espírita,
nós tivemos a graça, a alegria de entender esse Espírito um pouquinho. Depois de Jesus, o Espírito mais puro e mais evoluído que se fez visível no corpo material foi Maria, que aqui recebeu o nome de Maria. Maria, esse Espírito angelical, esse Espírito puro, de bastante sublimação espiritual, ela não é terráquea. Ela veio de outros planetas, né, de outro planeta. E com a missão, né, convocada pelas hostes celestiais para esse papel de vir, receber um corpo físico e, segundo Miramês, a descida desse espírito para renascer, ratificando, para nascer na Terra. Ela foi toda uma programação e um projeto muito especial, segundo a narrativa do espírito Miramês, através de João Nunes Maia, do médium João Nunes Maia, né? Então, a chegada dela, todo o planejamento, o preparo que foi feito na atmosfera da região ali de Nazaré, para que Maria pudesse vir na matéria através de Ana, aí seu pai, Joaquim. Foi toda uma preparação e um trabalho extraordinário. E esse espírito, pela sua pureza, ele teria a compatibilidade vibratória para que Jesus se aproximasse, como ele veio também descendo a sua grandiosidade, né, apagando a sua energia um pouco, né, a sua luminosidade, para que ele pudesse se aproximar de um humano que tivesse vibrações tão puras e santas como ela. Agora, a missão dela era aquela mesma. Naquela época, 2000 e poucos anos, a mulher, a gente sabe o contexto histórico do que representava o feminino naquela localidade, não é? Então, ela foi silenciosa. Ela compreendia. Mas é tal coisa, você está com seu grau de discernimento, seu grau de desenvolvimento, e você está no jardim de infância. Você não pode falar para aquelas crianças o que você sabe. Então você tem que agir no silêncio e ajudando aquelas pessoas da melhor maneira que você pode, né? Então a presença da Mãe Santíssima no planeta Terra, que continua, e a nossa peça, né, magnífica Maria de Nazaré, é justamente um roteiro organizado. Roteiro feito por você, né? Fizemos esse trabalho. E a revelação, principalmente, que eu chorei muito e me senti muito gratificada quando eu li pela primeira vez 2 mensagens psicografadas no livro Veleiro de Luz, pela médium Maria Cecília Paiva, que há mais de 30 anos eu adquiri. Ela é uma médium, parece que morava em Brasília, e do espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Ele dizendo, eu não me conformava, Giane, que, segundo o Novo Testamento, Jesus, depois do Calvário, ali, aquela cena toda, Jesus tenha se feito visível a Madalena. Eu não me conformava. Eu digo, tem alguma coisa errada. Não pode. Eu ficava na inquietação, mas quando eu li, eu chorei de emoção. Eu digo, e a mãe dele? Então, com a revelação do Dr. Bezerra de Menezes, ele foi primeiro se apresentar à mãe dele. Essa cena é linda. É linda demais. Eu tenho que tomar um remedinho para controlar, para não chorar. Quando ela, na casa, depois da crucificação, ela na casa de Maria de Cleófas, com as mulheres todas que acompanharam aquele drama, né, aquela tragédia, aquela barbárie, as mulheres adormecem do cansaço, né? Daquele horror que viveram naquele dia. Mas ela não. Ela fica na sala com a cabeça baixa. As mulheres pensaram que ela tinha adormecido ali na mesa e elas vão dormir. Mas ela estava esperando. Ela tinha um diálogo com Jesus que a gente não sabe ainda. Ela tinha uma cumplicidade da missão dele
que ela nunca falou, porque não era Talvez só ela compreendesse só de ela fato compreendesse a missão dele. E esse o olhar dos dois, e essa mãe acompanhar todo o processo da crucificação dele, e ela ali em pé, olhando para ele, não era um espírito frágil. A grandiosidade dela. E depois ela fica esperando o que ele prometeu. E ele se apresenta a ela. Quando ele se apresenta, ela levanta aí a narrativa de Dr. Bezerra de Menezes. Maria vê seu filho, não mais em sangue, mas todo iluminado. Aí ela cai nos pés dele. Aí ela levanta. Diz, minha mãe. Aí tem um texto muito bonito, mas ele diz assim, ajuda-me a resgatar essa humanidade para meu pai. Dali ele sai para voltar lá ao túmulo para se apresentar a Madalena. Mas como os espíritos dizem assim, mas a mensagem da ressurreição já tinha sido feita. Ela nunca disse isso para ninguém. Bezerra de Menezes, que é da falange de Nossa Senhora, tem um amor enorme pela Mãe Santíssima e trabalha com ela, ele trouxe essa revelação. E depois do Calvário, depois daquilo tudo ali, João, que Jesus entrega, né? Entrega a mãe dele a João. E João vai para Bataneia, no sul de Éfeso, e leva Maria. E numa choupana ao sul de Éfeso. Ela ali fica até a velhice. E ela faz a mesma, vamos dizer assim, o mesmo trabalho de cura que ele fez. A redondeza, as pessoas ficavam sabendo que a mãe de Jesus morava ali naquela choupana. Enquanto João pregava em Éfeso, Maria recebia os sofredores. E ao a gente ler essas mensagens, essa mensagem já é do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos. É a última mensagem, Maria. E ao a gente ler essa mensagem, a nossa irmã, que hoje tem 96 anos, é uma médium de um canal mediúnico muito limpo, muito transparente, muito fiel, e ela vendo a cena. Ela disse, ao lado dessa choupana, ficavam as muletas, aqueles galhos, que naquela época né, as pessoas tinham muito alejo, né, eram muito, essa questão tanto de pele, de lepra, como de aleijados, né? E ao irem ao encontro da mãe de Jesus, ela curava. Eles saíam de lá andando. E os sofredores ficaram chamando ela de Mãe Santíssima. Foram eles que... a Mãe Santíssima. E depois de um tempo, ela muito velhinha já, ela está passeando na beira-mar, quando ela vê um peregrino se aproximar. Aí ele senta ao lado dela. Quando ele fala, ela reconhece. Aí, quando ela reconhece, ele diz, minha mãe, eu vim te buscar, para que tu sejas no reino do meu pai, a rainha dos anjos. Aí ela desmaia. Ela entra em coma. É uma narrativa muito bonita, que a gente não pode trazer na peça esse detalhe todo por conta do prolongamento, né? Mas quem quiser entender, então dali ela parte para os planos celestiais. É um espírito de alta envergadura. Um espírito que socorre todos que buscam, que clamam pela sua ajuda e os que também não clamam pela sua ajuda. É aquele coração no mais alto desenvolvimento amoroso, a maternidade. Da amorosidade, do feminino. Entendeu? É Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima. E ela é essa estrela maior que ajuda a Jesus a resgatar essa humanidade para Deus, para se reencontrar com o Pai. Porque nós estamos ainda não só embrionários, muito infantis, mas também adulterados do original. Existe aquela parábola do filho pródigo. E quando Jesus mesmo, raça adúltera e pervertida. Porque nós nos distanciamos do original.
Então, para concluir esse meu pensamento, os bons espíritos emissários de Jesus Cristo, eles dizem que nós somos uma partícula de Deus em visibilidade. Então, se nós somos uma partícula de Deus, que é o Espírito que pensa, dotados de os atributos do nosso Pai, que nós somos herdeiros de Deus, então nós somos filhos do amor de Deus. E a energia do amor, que é a alma da vida. Então, por aí a gente vê como a humanidade está distanciada do seu original, do amor, que é a alma da vida. Então, a gente tem muito chão para frente, muito caminho para percorrer, não é? Muitos degraus a serem vencidos, mas que podemos contar incondicionalmente com esse amigo de todas as horas, com esse mestre maior, com esse educador por excelência, o nosso irmão incondicional de todas as horas, e com o coração amoroso e grandioso, essa estrela guia que nós conhecemos como Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima. Então, que ela derrame sobre todas as mulheres esses eflúvios benfazejos, para que possamos acertar mais, para que possamos realmente ser co-criadoras de Deus e com essa missão extraordinária e nobre, podermos dar conta e ajudar a Deus a reencaminhar os seus filhos para Ele, com a renúncia, com a dignidade, com a honra, com o compromisso, com a responsabilidade, com o dever acima de tudo e a renúncia acima de tudo, em prol da missão honrosa que é a maternidade. E parabéns para você. Obrigada. Obrigada, Maria Alice, por mais esses momentos de emoção. Sempre que você vem aqui é muita emoção. E a gente queria agradecer a sua presença, agradecer a todos vocês que nos acompanharam até esse momento. Dizer que realmente a maternidade é um amor sem limites, é um amor enorme. E a gente vê aqui comparado ao amor que Maria dedicou, a gente ainda está um pouquinho distante, então a gente precisa se inspirar mais, né? A ponto dela ir buscar Judas, né? Nas zonas de treva. E ele disse, que anjo é esse? Né? Então, que ela é que mãe, a gente não consegue ela é mãe de toda entender, a humanidade, né? como ele pediu. Meu pai, ajuda-me a resgatar essa humanidade para o meu pai e vencer no meu reino a rainha dos anjos. E ela trabalha incessantemente, é uma falange que cada dia cresce mais. Porque as mães que daqui saem, tem os patamares, né? Aquela pirâmide de gradação da conquista evolutiva. Mas se agregam a essa falange, né? Essa pleiade de espíritos amorosos para ajudar a humanidade. É uma legião a legião de Maria. De corações maternais, com certeza. Então a gente fica por aqui com os corações cheios de muito amor, né? Pulsando forte. Inspirados por todo esse amor de Maria e de Jesus. E que esse amor também possa alcançar cada um de vocês, cada uma das mulheres. Que o próximo Dia das Mães possa ser um dia muito especial, muito iluminado. Mais que uma data comercial, mas uma data que a gente reflita. Tem um significado maior, né? Que a gente reflita, que a gente repense o nosso papel como mãe e os nossos papéis como filhos também, né? Então fica aí a nossa reflexão. Um grande dia para todos vocês e até o nosso próximo encontro no sábado às 16 horas, horário local. A gente espera por vocês.